Graças a paz, um bom dia, mais um dia precioso na presença do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, é claro. Meu nome é Alan Conte Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso e é um privilégio para mim estar aqui com você mais essa manhã, falando um pouquinho do que Deus tem trazido a nós durante nossas meditações. E nessa manhã eu gostaria de conversar com você a respeito de um assunto. Vamos seguindo na nossa meditação. Vamos para o nosso versículo 5 hoje, Salmo 4, versículo 5, debaixo do tema Confia no Senhor. Então vamos ler o que diz o Salmo e meditar na Santa Palavra de Deus. Diz o seguinte: oferecei sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Seguindo aqui a nossa sequência, nós vamos ver algo bastante comum nos Salmos, principalmente os de Davi. Ele começa a mudar a forma como o salmista se porta diante da situação. Ele sobe de um tom melancólico para um tom alegre. Então ele já havia colocado diante de Deus os seus pesares, pedidos e principalmente suas dores. Então ele começa uma crescente de felicidade, alegria e regozijo na pessoa de Deus, pois ele sabia que Deus agiria em seu favor. Então note que as palavras e o tom do salmo já são outro. Ele mesmo que não tenha visto ainda o milagre, sentido a vitória ou o livramento, ele conhecia bem o Senhor que o servia, que o Senhor dos Exércitos, conhecendo o Senhor dos Exércitos, ele saberia que tudo isso aconteceria, mas era uma questão de tempo, não se aconteceria, mas sim em quanto tempo aconteceria. Então, crer para ver é exatamente o que nós precisamos para ter em nossas vidas o agir de Deus. Nós não podemos ver para crer igual foi Tomé. É crer para ver, porque é a fé que possibilita o impossível de acontecer, e não a visão. Por exemplo, nós vamos ver o que diz lá em Isaías 43:13, que é agindo Deus, quem impedirá? Aqui nós podemos prestar atenção que não é somente um bordão para os momentos de luta e dificuldade, mas é uma profecia que vai se cumprir todos os dias, eternamente. Não existe problema, dificuldade, força da natureza, poder bélico ou qualquer outra coisa no mundo que não se torne impotente diante do nosso Deus e Salvador. Os homens eles anseiam pelo poder e morrem na sua busca, simplesmente porque eles não compreendem que o verdadeiro poder vem de Deus, e somente na sua força nós podemos ser algo. Eles criam máquinas mortíferas, bombas atômicas e toda sorte de armas, quando o maior poder da Terra está dentro de um livro, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a intimidade com Deus. Então ele convida a todos os que estão ali e todos que viriam a ler esse salmo a oferecer sacrifícios de justiça confiando no Senhor. Ele nos chama a já começar a glorificar a Deus e prestar um culto a Deus como se a vitória já estivesse diante de nós. O tempo, é interessante que ele é um carrasco para nós. Ele nunca volta atrás, sempre corre para frente. Mas para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã, eles estão sempre na sua frente. Ele escolhe em qual ele vai mexer e o que ele quer fazer. Ele pode intervir nos três ao mesmo tempo sem dificuldade, porque é Deus que rege o tempo. Embora ele não faça isso, porque ele estabeleceu o tempo para correr da forma como ele já havia planejado. O rei então tinha muito nesse momento em jogo, né? Sua vida, a vida daqueles que eram fiéis a ele, estavam em risco. E como a gente já sabe, era o seu próprio filho que o estava perseguindo e colocando essas vidas em risco. Então quando ele diz essas coisas, não é um simples momento de aflição. É talvez o pior momento da vida desse homem. Seu filho seria morto para que ele vivesse, ou ele morreria para que seu filho vivesse? Sabe o que ele escolheu? Entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que o resultado seria da vontade de Deus. Então ele já estava se preparando emocionalmente e espiritualmente para prestar um culto de gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito. Quando Absalão morre, obviamente seu pai vai se entristecer. Ele era um pai que perdia seu filho, mesmo que seu filho quisesse matar. Não foi algo simples, nem bobo. Era a pior decisão da vida dele. Como é triste essa situação. Peço a Deus que nós jamais tenhamos que passar por algo igual, mas que possamos em toda situação ver a vitória, que é a vontade de Deus em nossas vidas, em toda e qualquer situação,
por mais difícil que seja, mas sem esperança que estejamos, lembre-se que tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. E ela garante que ninguém nos arrebatará da mão de Deus, uma vez salvos eternamente para a honra e glória e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar esse momento com uma oração? Santo Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te louvo por tudo, ó Deus, mesmo que eu não mereça nada. Me perdoa pelos erros, pecados e tudo que eu tenho feito que não te agrada, Pai. Te louvo por tudo, peço que o Senhor cuide de nós, peço que o Senhor perdoe nossos pecados, pecado de quem nos ouve, que o Senhor seja sempre o nosso maior tesouro, Pai amado, e que nós prestemos a Ti sempre sacrifícios de louvor e de justiça, porque nós confiamos em Ti, no Teu agir, e a vitória é certa quando estamos contigo. Obrigado por tudo, cuida de nós, por Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso aí, agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe, te dê um bom dia, que Ele realize os seus planos e sonhos de acordo com a vontade dEle. É isso aí, falou, fica com Deus.